veremos aqui a autoridade que é constituída por meio da fidelidade em Deus. Mateus 7, 29, por favor. Vamos começar por aqui. A gente vai construir um entendimento junto, amém? Mateus 7, 29, a palavra declara: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Na Almeida está escrito os escribas, e não como os escribas. Aqui o texto está falando de Cristo Jesus, ele está falando de Jesus. E a palavra diz que Jesus, ele ensinava com autoridade. Se você for ver em versículos anteriores a esse, Mateus 5, vai falar sobre o Sermão do Monte. Quantos conhecem? Amém, é bem conhecido. E Mateus 7 também ganhou o título, ao menos aqui na minha Bíblia, que é Almeida, tem o mesmo título. Eu achei isso muito interessante, né? Porque aqui em Mateus 7 tem o título também, O Fim do Sermão do Monte. Eu achei engraçado porque em Mateus 5, quando declara o Sermão do Monte, tem ali as bem-aventuranças. Bem-aventurados, então, são os misericordiosos. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são os humildes. E aqui a palavra encerra declarando o fim do Sermão do Monte. E para que você entenda, o 28 está escrito que Jesus ele proferia autoridade ao falar. E essa autoridade fala de prática. Porque os escribas, a palavra declara que por mais que eles fossem conhecedores da lei, por mais que neles tivesse toda a eloquência, por mais que o conhecimento humano, né, a palavra declara que eles memorizavam a lei, que eles eram estudiosos. Mas o que a palavra diz a respeito? Que o coração deles estava longe. Em vão me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus, você vê que ele não veio para poder anular a lei, mas ele veio para poder completá-la. E Jesus, em tudo quanto ele vai ensinar, ele é a própria carta viva de Deus. E 2 Coríntios vai nos dizer, não lembro agora o versículo, mas declara que nós somos carta vivas de Deus. E eu quero dizer que você carrega um testemunho, que a palavra de Deus ela precisa ser viva na nossa vida. Mas para que a palavra de Deus ela se torne viva e saia com autoridade da nossa boca, nós teremos que ser inseridos a processos. Porque a palavra do Senhor declara que Jesus, ele sofreu e ele aprendeu por aquilo que ele padeceu. Ele foi fiel à obediência, ele aprendeu da obediência por meio do sofrimento. E muitas das vezes é assim na nossa vida. O Senhor irá nos expor a certas situações para poder formar o vaso. Mas é nesse exato momento que nós não podemos temer. Porque o Senhor ele está nos aperfeiçoando. Que ainda que o vaso ele é inserido na fornalha, ainda que a fornalha venha aquecer vezes mais, o próprio Senhor, o quarto homem da fornalha, ali ele está. Então a gente é inserido, muitas das vezes, no fogo das aflições, como Pedro declara. Não estranheis o fogo ardente que anda em vós. Esse fogo é para nos provar. Esse fogo ele é para nos aperfeiçoar. E esse fogo é para que Cristo ele seja formado em nós. Amém? Para que o nosso caráter ele seja semelhante ao dele. Vamos continuar vendo aqui. Aleluia. Aleluia. Filipenses 2:8 diz assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Então, por meio desse versículo, a gente vê que o caminho para a exaltação de Cristo Jesus foi a humilhação. O caminho para que ele fosse glorificado, a gente vê isso na cruz. A gente vê isso no madeiro. Ele sendo Deus, ele sendo 100% Deus e 100% homem. Ele enfrentou a morte de cruz para que ele pudesse ser glorificado.
Então, são um fogo das aflições que vai fazer com que a gente venha santificar o nome de Cristo. São os fogos das aflições que vai fazer com que o nome de Cristo ele seja aperfeiçoado em nós. Aleluia. E o sofrimento de Jesus foi o caminho pelo qual ele foi exaltado. Na cruz, aquilo que parecia uma derrota tornou-se vitória. E foi ali que Jesus, ele venceu o pecado, a morte e o inferno, recebendo a autoridade plena sobre todas as coisas. Então, Cristo, mesmo ele sendo 100% Deus, ele teve que se sujeitar ao sofrimento. E porque ele teve que se sujeitar ao sofrimento, ele foi galardoado. Porque ele teve que sujeitar ao sofrimento, ele recebeu glória. Ainda naquele madeiro, ainda naquela cruz, a gente vê que aquilo ali não foi o final. Aquilo foi um poder invisível que resultou na ressurreição dele. Hebreus 5:8, a gente vê que diz assim: embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação, aleluia. Tornou-se a fonte da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecer. Então, aqui nesse versículo, a gente vê que o sofrimento de Cristo, ele produziu um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento tornou-se a fonte de salvação, para que todos que nele obedecer, fosse também aperfeiçoado. Ou seja, Cristo, porque ele obedeceu, ele abriu um caminho. Cristo, porque ele obedeceu, ele tornou-se a fonte de salvação. Ou seja, não parou nele. Por meio da obediência, ele abriu esse caminho e essa fonte eterna para que hoje nós que obedecemos, pudéssemos então entrar por esse mesmo caminho. Você pode glorificar o nome de Deus, porque um caminho foi aberto. Porque através do sofrimento, a palavra declara que o semblante dele era semblante de dor. Ele carregava um semblante de dor. Ele carregava um semblante de tristeza. Ainda que tivesse dentro de si a plena alegria e convicção, o semblante dele era um semblante de dor. E por meio desse vívido caminho que foi aberto, ele nos reconectou ao Pai. Ele nos deu acesso ao Pai. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós adoramos a Ele. É por isso que nós bendizemos o Teu santo nome. Porque uma vez Ele nos reconectou com o Pai. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Porque o véu ele foi rasgado. O caminho foi aberto para você. O caminho foi aberto para a sua família. E porque o caminho foi aberto para a sua família, a palavra declara, e você pode declarar também, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para os não salvos, para aqueles que ainda não se conectaram com Cristo, você pode fazer menção da palavra do Senhor. E porque está escrito, você chama sobre a sua vida e declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa sentaremos de um banquete. Eu cearei com Ele. Aleluia. E a autoridade de Jesus foi confirmada no sofrimento. Aleluia. E isso nos ensina que Deus também trabalha autoridade e maturidade em nós, por meio das lutas e das aflições. Então, você que está passando por uma certa luta, uma certa aflição, o propósito dessa luta, o propósito dessa aflição é para produzir em você esperança, é para produzir em nós perseverança, é para produzir em nós maturidade e autoridade, para que quando você fale, não seja apenas palavras ao vento, mas seja palavra de homens, de mulheres de Deus, que carregam um testemunho vivo. E para você ter um testemunho vivo,
muitas das vezes você terá que sofrer e passar pelo fogo das aflições. É bem como dizem, gerar um testemunho, muitas das vezes ele dói. Mas depois o final é glória. Depois o final é salvação, é redenção, é almas se reconectando ao Pai. Aleluia, aleluia. Quando eu cheguei aqui, o Senhor me lembrou de um testemunho que eu assisti um tempo atrás. Não sei quantos assistiram aqui, mas esse testemunho é o testemunho de um pai de família, e esse pai de família estava desempregado, né? Ele ficou desempregado, perdeu o seu trabalho. E aí esse pai, ele relata que todas as vezes, todos os domingos, na casa dele, se sentava ele e as crianças na mesa, sua esposa, e comiam um macarrão com frango. E aí até isso era uma rotina de todo domingo. Até que teve um domingo que faltou. Teve um domingo que não tinha nem o frango e nem o macarrão. E ele continuou se assentar na mesa. E próximo ao almoço, ali, às 13h, ele conta que ele se assentou na mesa e as crianças ao redor, só tinham os pratos, não tinha nada dentro da panela. As crianças, elas pensaram, tá, e aí? E aí, né? Cadê o macarrão? Cadê o frango? Mas aquele homem de Deus, de igual forma, ele disse, Pai, graças te damos. Graças te damos. Graças te damos porque o Senhor é o Deus quem provê. Graças te damos, e eu achei isso lindo, porque é um coração que, ainda que aquele domingo havia faltado, aparentemente, ele estava ali. E ele manifestou gratidão no coração dele. E ali ele continua orando, continua agradecendo ao Senhor, continua agradecendo em lágrimas, e ele, de repente, ouve na porta alguém batendo. E aí a família rapidamente vai atender a porta. E aí era um homem de Deus e falou, era um pastor que conta esse testemunho, e falou, pastor, hoje eu estava no mercado e eu lembrei do Senhor. O Senhor falou, compra macarrão. E eu fui andando. E nisso que eu fui andando, eu encontrei uma padaria. E o Senhor falou para mim, leva o frango assado. E naquele momento, naquela hora, que eles estavam reunidos naquela mesa, aquilo que aparentemente não tinha, o Senhor, Ele proveu. O Senhor, Ele proveu. Aleluia. E isso é maravilhoso, porque por meio do sofrimento dele, ele não murmurou, ele não questionou. E ali ele viu a provisão de Deus. Ali ele viu a mão do Senhor Jesus. E eu declaro que assim será na sua vida. Eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo, que aonde você não está vendo, se você perseverar mais um pouco, se você for fiel, a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele se fez fiel até na morte, e morte de cruz, irmãos. Vocês imaginam o nosso mestre, vocês imaginam Jesus Cristo, antes naquela ceia, vocês imaginam o que se antecedeu antes dele chegar na morte de cruz? Quantos lamentos, quantas dores. A palavra diz que ele teve que se retirar e subir ao monte, ficar um tempo sozinho. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel. E a palavra do Senhor nessa noite para os nossos corações é que sejamos achados fiéis nele. Que as lutas, as aflições dessa vida, Romanos ele declara o que poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Não é o porvir, não é a altura, não é a profundidade, não é a nudez, não é a fome, não é a falta de recurso que fará separação da sua vida com Cristo Jesus. Aleluia. Em 1 Pedro 4,12, a gente vê assim, amados, não estranhe o fogo que surge entre vocês, para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Ou seja, esse fogo ele não é desconhecido. Esse fogo é o próprio Deus que gera. Para quê? Para nos lapidar, para nos transformar, para nos santificar, para nos purificar. Esse é o fogo da provação. Pode passar, por favor.
Mas alegrai-vos por seres participantes nos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então aqui o Senhor nos convida a ser participantes dos sofrimentos. Participantes é mais do que telespectador. É por isso que nós vemos para a casa do Senhor não para poder apenas apreciar o culto, mas para adorá-lo em espírito e em verdade. Então esse fogo da aflição que ele surge muitas das vezes é o próprio Deus nos chamando. É o próprio Deus nos convocando. É o próprio Deus nos santificando. Aleluia! Esse fogo vem para nos purificar, para nos lapidar e para nos apoderar. Glória a Deus. Tiago 4:5 diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes. Aqui, o texto ele relata um desejo, eu anotei assim, relata o profundo desejo e o intenso desejo, ok? De Deus pela fidelidade dos filhos, questionando-se se o Espírito que ele fez habitar em nós anseia ciumentamente para nossa devoção exclusiva. Ou seja, é exatamente porque ele sente ciúme que marcará, até tem uma canção que declara isso, que marcará um encontro no nosso sofrimento. Então aqui, porque o Espírito Santo ele sente ciúmes de nós, ele muitas das vezes nos colocará em situações adversas. Porque o Espírito Santo, ele sente ciúmes de nós, ele muitas das vezes irá marcar um encontro conosco no nosso sofrimento. Por quê? Porque às vezes é necessário ele remover de nós os ídolos. Cristo quer o nosso coração e ele terá de um jeito ou de outro. E eu pus assim, sabe, irmãos, no seu momento de dor, Cristo ali se revelará. No seu luto, ali ele estará. E por vezes Cristo remove alguns ídolos. E aí muitas das vezes a gente tem a mania de achar ou de pensar que os ídolos eles são apenas imagens feitas de barro. Mas muitas das vezes a palavra diz assim, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. 2 Coríntios 4:18, a parte B. Então declara, não atentando para aquilo que é externo, para aquilo que você consegue ver, mas para aquilo que você não consegue ver. E muitas das vezes o que nós não conseguimos enxergar é o que ainda habita no nosso interior. E a Bíblia fala sobre ídolos em Salmos 115, versículo 7. Diz assim, tem mãos, mas não pode apalpar, pés, mas não podem andar. Som algum emitem com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que fazem e todos os que neles confiam. Aqui fala sobre os ídolos. Então, os ídolos, eles têm mão, eles têm pés e eles têm garganta. Ou seja, eles parecem vivos, mas eles estão mortos. Têm forma, mas não têm vida. Prometem, mas não respondem. E aí que está. A palavra declara que o ídolo ele tem boca, ele tem pés. Ele dá toda a característica de uma pessoa humana, né? Certo? Nós temos mãos, nós temos pés, nós temos boca. E aí que está o nosso ponto de atenção. Porque muitas das vezes os ídolos, eles se parecem conosco. Eles se parecem, porque é assim que a palavra declara em Salmos, né? Aqui poderia declarar que ele é feito de barro,
que ele é aquela imagem lá que a gente está acostumado, que a gente já ouviu, né? Já foi acostumado a ver. Mas não, declara que ele tem os membros como de uma pessoa. E aí que se consiste o nosso ponto de atenção. Por quê? Porque muitas das vezes eles fazem semelhança de quem nós somos. E muitas das vezes, os ídolos, eles podem ser quem muitas das vezes está no nosso redor. Os ídolos, eles podem ser uma pessoa, a pessoa em quem você ama. Os ídolos, eles podem ser o seu trabalho, a sua faculdade. O ídolo, ele pode ser tudo aquilo que você põe a sua confiança. E observe o texto acima, o texto que a gente acabou de ler, de Salmos. Não se refere a uma pedra, a um pedaço de madeira, e nem a uma imagem de barro, mas refere-se a algo que imita uma aparência humana. E por isso que a palavra que a gente acabou de ler, de 2 Coríntios 4,18, diz: não atentando para o que nós conseguimos ver com os olhos, mas para aquilo que a gente não consegue ver. Então, a estátua de barro lá, da católica, você consegue ver, ok, você sabe que é idolatria. Mas o que a gente carrega ainda dentro de nós mesmos? Talvez aquela falta de confiança, talvez aquele apego às coisas materiais. Aí se consiste os nossos ídolos também. Aí se consiste ídolos, porque é semelhança. O ídolo, ele vai parecer com quem você é. Às vezes você vai, sei lá, um exemplo, ok? Vai gostar de uma música. E essa música é uma música secular, tá? E aí essa música não fala uma letra distorcida, não adora outros deuses. Mas o problema, o ponto de atenção está no que se parece com você, naquilo que é semelhança sua. E é por isso que precisamos buscar a purificação em Cristo Jesus. E é por isso que precisamos do fogo purificador, o fogo refinador, o fogo das provações. Porque o fogo da provação, ele vai nos tornando mais humilde. Ele vai, de fato, nos aperfeiçoando. Ele vai nos santificando. E vai nos tornando cada vez mais quebrantado. É onde que você se esvazia de si e começa a encher dele. Começa a encher dele. Começa a encher dele. E as virtudes de Cristo Jesus, ela vai ficando cada vez mais viva no nosso interior. Uma vez que reconhecemos quem são os ídolos do nosso coração. E Salmos conclui com uma semelhança, com uma sentença, dizendo: tornam-se como eles, aqueles que os fazem, e todos que nele confiam. Ou seja, já vimos a característica desses ídolos, e aqueles que depositam a sua confiança nele, torna-se cada vez mais como esses ídolos. Ou seja, quem se idolatra, perde. Aqui nós vamos ver os malefícios da idolatria que muitas das vezes está camuflada. Então, dos malefícios são perder a sensibilidade e endurecer o coração. E é exatamente isso, e é exatamente por isso que Deus nos trata com tanto zelo, a ponto de dizer que o Espírito Santo, ele sente ciúme de nós. Porque, irmão, não vamos muito longe. Sejamos sinceros conosco mesmo. Se porque a palavra declara, se a palavra de fato fala que o Espírito Santo, ele arde em ciúmes por nós, por mim, por você, é porque pode ser muitas das vezes fácil a inclinação do homem. Porque a palavra já declara que o coração do homem, ele é enganoso. Amém? O coração do homem, ele é enganoso. Então, o Senhor, ele, para que não possa nos perder, para que nós não venhamos cair, muitas das vezes, no tropeço em nós mesmos, ele vai cada vez mais nos chamando para esse caminho de santificação, aonde ele vai remover do nosso ser, do nosso coração, todo tropeço e todos outros amores. Porque, de fato, ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. E toda vez, diz assim, é por isso que Deus trata a idolatria com tanto zelo,
Porque a idolatria de si mesmo coloca o eu no trono e tira Deus do centro. E toda vez que o eu governa, a voz de Deus é silenciada. O perigo é que muitas das vezes o eu é até parecido com Deus. E é exatamente aí que de repente você acha que é Deus quem está governando, mas nem sempre. Então Deus nos convida para fazer essa reflexão. Às vezes é o eu, às vezes é a sua alma, e aí se consiste o engano, pois foi dado ouvido à idolatria de si próprio. Mas, graças a Deus, nós temos Jesus Cristo, que a palavra declara também. Abre para mim, por favor. Apocalipse. A palavra que diz a característica de Deus, que diz que há um Deus cujo tem boca, e essa boca sai uma espada afiada. Ele tem olhos, e os olhos dele é como chama de fogo. E os seus pés é como um bronze, é como um latão reluzente. Então nós temos um Deus que é imutável, que é soberano, que é real, e que ele tem boca, ele tem olhos também. Ele tem olhos, mas ele vê. Ele tem olhos, mas os olhos é como chama de fogo. E esse fogo é quem consumirá de nós toda a palha, é que limpará de nós toda a eira, é que fará de nós separação entre junta e entre medula. Esse fogo que nos purifica, esse fogo que nos apodera. E a boca dele é como sai da boca dele uma espada. E a espada é a palavra de Deus que é viva. A espada é a palavra de Deus que é como uma água, uma torrente que jorra, 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 e no nosso interior, e vai limpando o nosso interior. E a palavra também declara que os pés dele é como um latão reluzente. Os pés dele brilham mais do que o sol, aleluia. E ele é quem governa. Ele, a palavra diz que ele é o sol da justiça. Dele pertence o governo, dele pertence a justiça. Aleluia, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E é por isso que Jesus disse: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo. E eu pus assim, Jesus já sabia que o maior conflito do cristão, muitas das vezes, não seria com deuses externos, e nem com ídolos visíveis, mas com aquilo que está dentro de si. Então, o problema não é o que está, nem sempre, ok? É o que está tentando dominar fora. Mas é aquilo que ainda carregamos dentro de si. Por isso, a palavra do Senhor, Salmos declara que é como um espelho. É como um reflexo. A palavra também faz menção e diz: analise o homem a si mesmo. Ou seja, foi dado ao homem também a capacidade, com o Espírito Santo, de olhar para si e de pedir socorro, auxílio ao divino. E de pedir: Senhor, adireite os meus caminhos, adireite as minhas veredas. E essa é a nossa oração nessa noite. Conduza-nos a caminhos retos. Conduza os nossos pés, que os nossos pés não sejam como os pés vacilantes, mas pés firmes, pés fixos, pés que estão firmados na rocha que é Cristo. Amém? Aleluia. Jesus sabia que, se o homem não negasse a si mesmo, ele se tornaria o seu próprio ídolo. E aí a gente vê também, dentro disso que estamos falando, a idolatria, que quando Deus conduz Jesus ao deserto, Satanás, uma das primeiras coisas que vai tentar oferecer, a gente vê em Mateus 4. Ele vai tentar desviar a missão de Jesus. Ele vai tentar oferecer atalhos fáceis. E ele vai prometer: olha, se eu te der todas essas terras, eu vou te dar governo. E ele propõe ali muitas coisas, mas Jesus ele iria desobedecer. E você vê que uma das primeiras tentações foi justamente a idolatria, porque ele vai dizer: se você me adorar, se você prestar culto a mim,
Satanás vai se apresentar, então, e vai dizer, se você vir por esse caminho. E é sempre sugestões. Sempre Satanás vai aparecer com sugestões para que o homem não adore imagem, porque a imagem a gente consegue ver, mas para que o homem adore a si mesmo. Aleluia. E o Espírito Santo terá que trabalhar arduamente para remover do nosso coração. E é exatamente por isso que a palavra descreve do ciúme ardente que o Espírito Santo tem de nós. Ele não dividirá a sua glória com ninguém, nem com a sua própria criatura. Aleluia. E diz assim, Romanos 1, 25, por favor. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criaturas em lugar do Criador. E o Senhor vai precisar tratar profundamente. Cânticos 8, 6 ao 7 diz assim. Esse é o amor do nosso Deus, um amor furioso, incondicional, um amor eterno. Abre, por favor, isso. Ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o braço, pois o amor é tão forte como a morte. O ciúme tão inflexível quanto a sepultura. As suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Pode passar. Essas são as características do amor de Deus. As muitas águas não podem apagá-la, o amor, nem os rios podem levá-lo nas correntezas. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Volta ao versículo 6, por favor. Diz assim, põe-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Cristo Jesus. E é exatamente por isso, exatamente por esse amor, que é um amor perdoador, um amor misericordioso, um amor incondicional, um amor furioso, um amor eterno. E é também um amor sacrificial. E por isso que a gente vê João 6, 67. A gente vai dar uma discorrida aqui em alguns versículos. Aqui a gente vê que alguns discípulos eles estão declarando no 57 até o 59. Alguns discípulos estão declarando, Senhor, duras são as suas palavras. Então, para uns, as palavras do Senhor eram insuportáveis. Para uns, a palavra do Senhor soava como amargas, soava como duras. Já para outros, a palavra do Senhor era tudo. Quando o Senhor declara lá na frente, e o Senhor pergunta, questionando e dizendo, e vocês também não vão embora? E aí Pedro, ele levanta e declara, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então, irmãos, o caminho que o Senhor irá nos conduzir, muitas das vezes é um caminho aonde a palavra dele, ainda que a Bíblia declara que os mandamentos dele não são penosos, muitas das vezes a palavra deles para alguns soará como amarga. Soará, muitas das vezes, os mandamentos dele soarão como duros demais. Mas, ainda assim, só encontramos vida, e vida e abundância nas palavras a qual declara. E é quando Pedro ele confessa com a boca dele, mestre, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. E eu pus assim, sabe, o Senhor Jesus tem poucos amigos. E aqui eu até trago uma citação do nosso apóstolo, que ele diz, discípulos você tem muito, filhos também, mas amigos vocês têm pouco. Porque muitas das vezes, aqueles que querem ser de fato amigos de Deus, terão que passar o fogo das aflições. Aqueles que querem ser íntimo do Cordeiro Santo, serão provados. Muitas das vezes, aqueles que são amigos, e o que é amigo? Amigo é quem tem acesso ao coração. Amigo é quem tem acesso aos segredos de Deus.
E muitas das vezes, a gente vê também em João 11. João 11, a Bíblia declara que Lázaro, ele já estava morrendo, né? E o que Jesus fez? Deixou Lázaro esperar. Lázaro esperou. E eu pus assim: o amigo de Deus, muitas das vezes, vai esperar. Deus não fez isso com Lázaro? Em João 11, Jesus demora em chegar em Betânia, permitindo que Lázaro morra, para manifestar a glória de Deus. E aí a gente vê que Lázaro era amigo de Deus. E, de fato, com amigos de Deus, com aqueles que são íntimos, muitas das vezes Deus ele faz esperar. E muitas das vezes é assim na sua vida, é assim nas nossas vidas. Muitas das vezes Deus vai te fazer esperar nele, para que a sua confiança seja renovada. E para que a glória de Deus ela seja manifesta na sua vida. Para que você veja, então, haja de Deus. Muitas das vezes você será colocado, de acordo com Kairos, com o tempo humano, na fila de espera, para que ele extraia a paciência, a longanimidade, a perseverança. E o Senhor Jesus, ele só faz isso com aqueles que de fato são amigos. Porque aqueles que, ainda que sejam discípulos, mas às vezes a trava está nos olhos, às vezes ainda há escama nos olhos, murmurarão e certamente falarão: é penoso demais os seus mandamentos para mim. É dura demais a sua palavra. Mas aqueles que decidem ser amigos de Deus irão declarar que a vida só se consiste em Cristo Jesus. E a sua fidelidade será aprovada no fogo das aflições. É aí que você é testado. É aí que você é aprovado para ser aprovado. E o Senhor, ele chama uma geração de amigos. Uma geração de amigos de Deus. Porque a palavra diz em João que quem tem o coração do noivo é o amigo. Então, se queremos ser amigos de Deus, se queremos carregar a palavra nos lábios, teremos que permitir com que o Senhor lapide o querer dele. Porque a palavra declara que dele é o querer, dele é o efetuar, dele é o realizar. Então, eu te digo hoje que você é uma carta viva para Deus. Você é alguém que carrega o testemunho divino. A sua vida tem um propósito. E o propósito é glorificar o nome de Jesus Cristo. E para que haja essa glória, para que haja essa devoção a Deus, muitas das vezes, Deus irá testar a sua fidelidade a Ele. Amém? Salmos 37, 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aqui está falando da fidelidade de Deus. Aqui, certamente, quando o salmista declara, fui moço e agora fui velho. Em outras palavras, talvez eu poderia colocar assim: já vi de muita coisa. Porque ora eu era jovem, ora eu era moço, conheci Deus. E agora sou velho, ainda conheço Deus e ainda assim nunca vi nele variação de dúvida. Nunca vi nele injustiça. Porque Deus, de fato, não deixa os seus filhos. Ele não é um Deus injustiçado. O livro do apóstolo, eu não trouxe ele, mas o livro Forjados tem um capítulo que vai dizer: não se ofenda com Deus. E muitas das vezes, quando o cristão ele é provado, muitas das vezes, quando o cristão é inserido em algum desafio, o ser humano ele é tendencioso a se ofender com Deus. Porque habita a rebelião. A gente vê lá na história de Adão e Eva, quando eles pecaram, qual foi a inclinação do coração deles? Logo se esconder. Mas Deus ele ainda continuava vindo na viração do dia. Deus ele ainda continuava o mesmo. E é essa fidelidade de Deus, é esse ser tão fiel. Uma das características de Deus é a fidelidade. E é por isso que ele chama os filhos dele a andar por esse caminho de fidelidade.
E é por isso que com amor ciumento, Ele nos salva de nós mesmos, para que nós habite a fidelidade a Ele. Porque a fidelidade não é um bem que nós podemos produzir por si só. A fidelidade para que a gente adquire em nossas vidas a longanimidade, a fidelidade, nós teremos que enfrentar alguns desafios. Amém? Tiago 1, por favor, versículo 2 ao 3, diz assim: Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Em Romanos 5,3 também diz: Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança traz provada fidelidade. E a provada fidelidade, esperança. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus, Ele te chama como um amigo de Deus. Deus, Ele te chama como alguém para conhecer dos segredos do coração dEle. E para isso nós teremos que entrar por um caminho a qual seremos purificados por esse fogo consumidor. E a palavra de Deus diz que Ele é que não é a sua palavra como um fogo consumidor. E que esse fogo, ele esteja sobre os nossos corações. Que esse fogo, ele remova toda a eira do nosso ser. Amém? Fique com essa palavra e que Deus te abençoe. Aleluia.